Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 1, O Reino de Deus. O governo divino de eternidade a eternidade. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, O Reino de Deus. A Recriação. Parte 1. Sexta-feira. Ler com oração, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mudar de plano pela fé. No princípio Deus criou os céus e a terra, mas depois disso houve caos e confusão provocados pela rebelião de Lúcifer. Ele levou após si a terça parte dos anjos, fazendo negociações, troca de favores e de cargos. Ele também convenceu as criaturas pré-adâmicas a segui-lo, uma vez que fora antes constituído governante sobre elas. Esse governo usurpado pode ser visto quando Satanás tentou Jesus, oferecendo-lhe os reinos deste mundo. Isso mostra que ele possuía autoridade sobre a terra, pois Deus entregara a criação a seu governo. Quando se rebelou, ele devia entregar de volta a Deus a autoridade que recebera. Portanto, cabe a nós, a Igreja, reaver essa autoridade usurpada por Satanás. É por isso que somos atacados, tanto individualmente quanto como Igreja. Mas não devemos temer. Podemos lutar contra ele em outro plano, em outra esfera. Por exemplo, nunca lute contra um crocodilo no pântano, pois ele possui uma superfície de apoio muito maior do que a sua. O homem se apoia apenas nas plantas dos pés. Assim afunda facilmente, enquanto o crocodilo não. No caso de Satanás, vamos lutar contra ele nos céus, pois uma vez que estamos nos céus, ele não pode fazer nada. Voltando ao relato da rebelião pré-adâmica, podemos concluir pelo livro de Gênesis que o dilúvio de Noé não foi o primeiro a ocorrer. Houve um dilúvio anterior que julgou as criaturas que seguiram Satanás em sua rebelião antes da criação do homem, as quais tornaram-se espíritos sem corpo, que hoje atuam na terra como demônios e compõem o exército de Satanás. Por isso afirmo que Satanás possui um exército muito forte. Não o subestime. Ele tem a capacidade de enganar você e o mundo inteiro. Se você ficar no plano terreno, você não ganhará dele. Você será enganado por ele e, por fim, será levado à corrupção. Por isso não caiamos na armadilha de lutar contra Satanás no mesmo terreno que ele. Vamos mudar de plano. Após esse primeiro julgamento divino, Deus não desistiu de seu propósito. Sua intenção era criar o homem. Portanto, recriou a terra e restaurou sua criação. O objetivo de Deus ao recriar a terra era extrair da criação algo celestial. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, lemos: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo foi criado do nada, mas qual a ferramenta usada por Deus para criar algo do nada? A palavra. Por isso a palavra é tão importante na execução da vontade de Deus. A palavra profética cria, opera e executa o que Deus quer. No versículo acima, percebemos que o visível é a criação, que veio a existir do que é invisível. Mas quem é o invisível? Deus. Antes da criação não havia nada, ninguém, exceto o próprio Deus. Em hebraico, o termo usado para o verbo criar é bara. Essa palavra significa criar algo a partir do nada e é usada para descrever como Deus criou todas as coisas. Portanto, ele criou tudo a partir do nada e então passou a existir a criação.
Dessa forma, a criação, que é visível, veio de Deus, que é invisível. A criação é parte visível, é a sombra, e Deus é a realidade dessa criação. Então, o que ele busca com a criação? Uma vez que Deus é a realidade invisível de sua criação, seu objetivo, ao nos colocar em um plano terreno e visível, é extrair sua própria realidade invisível. Isso não é apenas algo invisível, mas também celestial. Diz respeito ao novo homem, a nova criação segundo Deus. Essa é a finalidade da igreja. Na figura da página 10, podemos ver o esquema do plano de Deus. Vemos que o reino de Deus vai da eternidade passada à eternidade futura. Esse é o reino de Deus no plano celestial. Após a eternidade passada, surge o tempo, no decorrer do qual ocorre toda a história da humanidade e do povo de Deus, até ser introduzida a eternidade futura. A igreja inicia numa era dentro do reino de Deus que chamamos de Reino dos Céus, a qual culmina no reino milenar. Deus deseja usar a igreja para que os céus voltem a governar a terra, que se encontra usurpada por Satanás. O plano de Satanás era ser o mediador entre Deus e a criação, mas Deus quer algo muito mais elevado. Ele deseja extrair do plano da criação algo para ele, algo celestial, divino. Israel era de fato o povo de Deus, mas ainda era apenas um povo terreno. O livro de Mateus começa falando de Jesus como filho de Davi e filho de Abraão. Não começa falando sobre a raça criada em Adão, pois a raça criada ainda se encontra no plano terreno. Deus deseja levar a criação para outro plano. Então ele começou a descrever a genealogia de Jesus a partir da raça chamada em Abraão, e não da raça criada em Adão. Deus chamou Abraão porque ele deseja que o céu governe a terra. Deus falou a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Essa bênção é para transferir o homem para o céu. Ela é claramente descrita em Gálatas. Diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Capítulo 3, versículo 14. Qual foi a bênção de Abraão? O Espírito prometido. Deus começou com Abraão uma raça chamada, e o objetivo desse chamamento era fazer dele uma bênção. Apesar de ter o povo de Israel no plano terreno, a realidade do chamamento de Abraão ocorre a partir da igreja, pois é à igreja que Deus concede o Espírito prometido. Não existe nada melhor do que o Espírito prometido, pois ele nos transfere para outro nível. Louvado seja o Senhor. A bênção de Deus a Abraão se estenderia a todas as famílias da terra, que seriam benditas nele. Porém, enquanto viveu na terra, Abraão não obteve essa grande nação. Em Hebreus nos é revelado que, na verdade, ele aguardava a cidade que tem fundamentos no céu. Concluímos, portanto, que o objetivo do chamamento de Abraão é finalizar um edifício celestial. Aparentemente, ele não obteve a concretização da promessa de Deus. Por quê? Porque sabia que a concretização da promessa não seria aqui na terra, mas no céu. Em Gênesis lemos: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Capítulo 15, versículo 5. Não olhe para a terra, olhe para o céu. As estrelas do céu simbolizam a posteridade de Abraão, especialmente a posteridade espiritual, os filhos da fé. É pela fé que Deus, as coisas de Deus e as coisas celestiais se tornam reais para você. Isso não está no plano terreno. Está no plano celestial que você pode acessar pela fé. A fé transfere você do plano terreno para o plano celestial, pois os da fé que são filhos de Abraão, herdeiros da promessa.
Gálatas capítulo 3, versículos do 6 ao 8. Pergunta de hoje: por que devemos mudar para o plano celestial? Como fazemos isso? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.